acontecer hoje. Bem, hoje é dia 1º de junho, voluntariado empresarial no Brasil, engajamento, confiança e contribuição. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre um dos recortes da pesquisa Voluntariado no Brasil, que aconteceu, né, foi lançada agora, dia 27 de abril. Próximo, bem, o GEV, para quem não nos conhece, quem está aqui hoje pela primeira vez, é um grupo de estudos, é formado por especialistas interessados nesse assunto do voluntariado corporativo. A gente promove uns encontros bimestrais a cada 2 meses. Eles eram inicialmente presenciais, quem sabe a partir do 2º semestre a gente consegue fazer pelo menos nesse modelo híbrido, né? E a gente gera com esses encontros conteúdo que são compartilhados e espalhados, né, principalmente por meio de um portal que a gente mantém. A gente promove nesses encontros debates, palestras, grupos de discussão. Hoje nós vamos ter uma atividade um pouco mais interativa e também reúne, né, de forma que todos possam participar, consultorias, empresas e interessados no tema do voluntariado empresarial. Já mais de 12 anos, né? A gente nasceu em dezembro de 2009, esse é o nosso encontro número 78, mais de 8.000 participantes, e a nossa rede tem mais de 700 empresas. Como eu falei, a gente mantém um site, né, com esse conteúdo todo armazenado desde 2009, então, não só os conteúdos dos encontros, mas outros conteúdos referentes a voluntariado empresarial e também voluntariado. Nós escrevemos artigos para a Rede Filantropia, não só de voluntariado, mas específico de voluntariado corporativo, e também produzimos, né, quando o grupo nasceu, um livro que fala um pouco sobre a estratégia para a implantação de um programa de voluntariado, que vocês podem conseguir online, ele já está à disposição para compras online. Nosso comitê é formado por voluntárias e voluntários, né, que tem a Cláudia Sintoni, a Juliana, que está aqui com a gente, a Mirella Mariano, a Juliana Yotsumatsu, o Renan, a Renata Toledo, a Roberta, que está aqui conosco, a Samantha Jones e eu. Nós temos patrocinadores que apoiam a existência do GEV desde 2009, temos vários apoiadores, e aqui hoje com a gente está com o Ricardo e a Camila, da Rede Filantropia, que nos apoiam para que essa atividade possa acontecer. Então, em nome dos dois, eu agradeço a todos da Filantropia pelo apoio. E temos também os parceiros estratégicos que fazem com que essa rede realmente exista, né, e se espalhe. Eu já peço para vocês reservarem a agenda, a gente constrói essa agenda anual, os nossos encontros são sempre numa primeira quarta-feira, sempre às 10h30 da manhã, das 10h30 ao meio-dia, e o nosso próximo encontro é no dia 3 de agosto. Eu vou convidar a Roberta para contar um pouquinho sobre uma iniciativa que ela e a Juliana da Conexão Trabalho estão desenvolvendo, e aproveitar para convidar vocês para se engajarem e participarem também. Obrigada, Silvia. Bom dia a todos, a todas, todes.
A Conexão Trabalho, Consultoria e a SCATS, que é uma empresa especializada em pesquisa de mercado, lançou a primeira pesquisa que une os temas de voluntariado e diversidade nas empresas brasileiras. É um estudo pioneiro, gente, que visa mapear iniciativas sobre os temas e propor reflexões importantes que contribuam para apoiar as empresas na construção ou aprimoramento de programas de voluntariado empresarial e diversidade e inclusão. Na verdade, é um fechamento ao ciclo, né, que a gente iniciou com o lançamento do e-book Voluntariado, Diversidade Deu Match, também com alguns cursos que a gente promoveu nos temas. A pesquisa, gente, é confidencial e tem o olhar para as empresas de diferentes tamanhos em todo o Brasil. Pode ser respondida por qualquer pessoa dentro da organização, independente de ter ou não programas de voluntariado e diversidade estruturados. Gente, todos os participantes da pesquisa vão receber o relatório antes da divulgação oficial e também serão convidados para um webinar exclusivo diretamente com as realizadoras da pesquisa. O questionário é muito simples, ele não leva mais que 10 minutos para ser respondido e para participar é só clicar num link que eu vou colocar no chat para vocês. A pesquisa fica no ar até o dia 15 de junho, tá? Por favor, participem e divulguem para a gente ter dados robustos e assim a gente contribui mais ainda para o ecossistema do voluntariado empresarial e da diversidade e inclusão. Super obrigada. Obrigada, Silvia. Obrigada, pessoal. Muito bom, Rô, muito bom. Estamos mesmo todos precisando, né, fortalecer, e a gente sabe a importância, bem, nós estamos aqui hoje trabalhando em cima de resultado de pesquisa, e a gente sabe quanto isso enriquece, norteia caminhos, né, tira retratos e norteia e inspira novos caminhos, né. A gente aqui tem esse momento agenda, né, para vocês irem participando e se engajando. Eu quero dizer para vocês que a gente segue com essa rede muito fortalecida do voluntariado corporativo, juntos, reunir os grandes hubs de voluntariado corporativo aqui do Brasil e agora do mundo, invadimos fronteiras em 2022, constituído pelo Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, Conselho Mineiro de Voluntariado Empresarial, o Conselho Latino-Americano de Voluntariado Empresarial, um hub de empresas do Atados e o Grupo de Estudos e a Voluntari, que é uma rede que tem a sua sede em Madrid, mas que atua na Europa e em vários países aqui da América Latina também. E eu quero contar que com o apoio do GEV, aí mais uma vez eu agradeço os nossos patrocinadores, nós vamos participar agora em junho, representando a rede do Juntos, num congresso internacional de voluntariado empresarial, organizado pela Voluntari. Teremos uma consultora representando e participando de uma mesa que vai debater o voluntariado corporativo do mundo. Então, depois a gente também se compromete a compartilhar no site e registrar um pouco do que ela ouviu e acompanhou, né, a Marina, que aproveito aqui, formalizo e agradeço, né, que vai estar lá nos representando, e também convidá-los que dia 19 de julho, a gente lança o Juntos, a Semana Juntos desse ano, que vai acontecer a partir do dia 29 de agosto, mas tem esse pré-evento, então, para vocês também colocarem na agenda e irem nos acompanhando. São os contatos, né? O nosso site é voluntariadoempresarial.org.br. Essas apresentações de hoje vão estar lá, então, inclusive para rever, né? O vídeo de hoje fica gravado, então as pessoas podem também ver ou rever. A pesquisa, acho que pode ser o próximo, de só uma chamada, eu vou resgatar um pouquinho para quem não pôde assistir. Nós realizamos, ano passado, uma pesquisa para celebrar essas 2 décadas de voluntariado. Haviam acontecido edições anteriores, uma edição da pesquisa em 2001, para entender o voluntariado no nosso país. A gente repetiu a pesquisa em 2011,
e agora em 2021. Então, são 3 edições, né, históricas que mostram, né, e tiram esse retrato do engajamento do brasileiro na questão do voluntariado. Eu quero reforçar que o conceito que a gente usou sobre o trabalho voluntário foi reforçado em todas as etapas da pesquisa para que ficasse claro o entendimento do que era voluntariado e a gente conseguisse realmente chancelar esses resultados, né? Então, serviço, atividade voluntária, doar tempo e trabalho de maneira espontânea e sem remuneração para a comunidade, para projetos sociais, para programas assistenciais, para causas, para eventos e situações emergenciais, pode ser individual, organizado por grupos ou por empresas. Próximo. A metodologia da pesquisa, eu falando de metodologia da pesquisa aqui ao lado dos especialistas, né? A gente está com o time do Datafolha aqui, então, mas de qualquer maneira, a pesquisa muito brevemente, ela atendeu 4, para nós, né? Foram 4 etapas, 2 etapas quantitativas, em que a gente buscou na população o entendimento de quem era e quem não era voluntário. Eu convido vocês a navegarem no material que está armazenado, que a gente também tem um entendimento dos não voluntários, né? Então, vale a pena explorar. E depois ela teve uma segunda etapa quantitativa, falando exclusivamente com voluntários. E depois teve uma riqueza que também a gente ficou com muito conteúdo, e aí também somos gratos a todos que participaram. A gente trabalhou com grupos focais e também com 8 especialistas que participaram por entrevistas, formadores de opinião, que passaram por entrevistas bastante detalhadas para a gente chancelar aqueles números e dar também um conteúdo mais afetuoso, mais amoroso, né, em cima dos dados que a pesquisa trazia. O próximo. Eu vou trazer rapidamente os principais resultados que foram lançados em 27. A gente já celebrou um mês do lançamento da pesquisa. A gente sai em 2001 com 18% da população dizendo que já havia feito em algum momento e que fazia naquele momento trabalho voluntário, 2011, 25%, e damos esse salto em 2021 para 56% da população brasileira que fez ou faz atualmente o voluntariado. Quando a gente pergunta, né, próximo, obrigada, quando a gente pergunta quem realmente estava fazendo trabalho voluntário naquele momento, a gente vem para esse número, né, de 34% dos brasileiros com mais de 16 anos são voluntários. A gente está falando aí de 57 milhões de brasileiros, né? E eu quero dizer que o voluntariado segue, a gente sabe fazer o bem faz bem, né? Ele segue com uma nota alta em relação ao grau de satisfação de quem faz o trabalho voluntário, 9,1. A gente trabalhou esse recorte, acho que foi uma experiência muito interessante para nós, né? Desde o conceito, a gente refletia sobre o engajamento também por meio do voluntariado corporativo, e a gente chega, né, com o resultado, né, da etapa que eu falei, né, de quem eram os voluntários, de 15% deles engajados por meio de programas de voluntariado empresarial, e assim, o que também mostra, né, um nível de comprometimento e de investimento em questão de formação, capacitação, organização da ação, refletido, né, pelo menos o nosso entendimento, né, refletindo na média de horas dedicadas, né, 21 horas mês, quando a média em
as médias, né, que a gente acompanha são bem mais baixas em 2021, 18% a média geral, né? A ação que mais moveu as pessoas, né, para o voluntariado foi a solidariedade. A gente nem precisa falar, né, no momento que a gente vive, né, escancarado aos nossos olhos, né, um momento de tanta desigualdade, acho que não poderia ser diferente essa resposta, né, do voluntariado. E para quem quer saber mais, a gente preparou um site com bastante conteúdo. Eu também aproveito aqui e agradeço a 27 articulistas que voluntariamente entregaram artigos em cima de 15 temas diferentes, até para ficar um registro de toda essa história do voluntariado no nosso país, e que em breve serão reunidos e editados em um livro digital, que também vai ter a oportunidade de ser traduzido, né, em respeito a essa rede que a gente participa, latino-americana e mundial. O livro será traduzido em inglês e espanhol. Então, em breve, a gente vai estar aí com o lançamento do livro. E aqui eu aproveito também, provavelmente devem estar acompanhando a gente, os apoiadores, né, da nossa pesquisa, né, o Instituto Datafolha, que realizou a pesquisa, o IDES, que fez também parte da realização da pesquisa, com a gestão administrativa e financeira do projeto, com toda a comunicação. Então, a gente chegar nesse retrato da pesquisa, nessa logo alegre, que o voluntariado que soma, que agrega, né? Então, a gente teve a colaboração, estamos tendo, né, do IDES, e apesar de eu ter coordenado esse projeto, ele aconteceu porque a gente teve também o apoio e o braço na elaboração, nesse cooperação de gestão do projeto, da Kelly Carmo e do Felipe Pimenta, que são os consultores que, junto comigo, estão fazendo isso se tornar uma realidade. Acho que nós vamos ter agora, hoje, uma experiência bem interessante, né? Essa análise, né, chamada de cluster, e aí a Luciana e o Rodrigo do Datafolha vão contar um pouquinho mais sobre isso, que é quando a gente, palavra, né, dessa técnica estatística usada para a gente classificar elementos em grupos, de forma que esses elementos dentro de um mesmo cluster sejam muito parecidos e os elementos em diferentes clusters sejam distintos entre si. E aí a gente transformou isso em personas, né, na personificação desses grupos, e trabalhamos em cima, acho que é o próximo, tio. Eu vou trazer, primeiro vou apresentar o time do Datafolha. Quero convidar, muita honra ter aqui a Luciana Chong, diretora do Instituto Datafolha, bacharel em letras pela PUC, pós-graduando em marketing pela SPM, MBA em comunicação na SPM, tem uma trajetória intensa profissional, mais de 25 anos de experiência na área de pesquisa, coordenou e gerenciou estudos de mercado, opinião de variadas técnicas, como pesquisa telefônica, pessoal, internet e painéis. E o Rodrigo Alonso Vasques, que é o coordenador de projetos, é formado em Ciências Sociais pela Unicamp, com mestrado em Ciência Política pela mesma instituição, tem especialização em Metodologia Quantitativa pela UFMG, e está há 12 anos no Datafolha. E eles, e aqui eu agradeço também o Jean, que esteve com a gente, que hoje não está, foram o time que, com muita paciência e muita dedicação, tem nos apoiado e fizeram com que a pesquisa realmente fosse realidade. E aí, convidando a Lu e o Rodrigo, quero primeiro chamar a Ju,
que vai provocar vocês a estarem conosco hoje, não só assistindo, mas bem participando conosco dessa experiência tão interessante que foi construir essas personas, né? E nós escolhemos o índice de engajamento, segundo a concordância sobre algumas atitudes em relação ao trabalho voluntário, o índice de confiança no trabalho voluntário desenvolvido e o índice ou grau, né, de contribuição nas atividades voluntárias. E com isso a gente trouxe esses 4 personagens, né? Não existem melhores nem piores, todos eles têm um papel super importante na causa do voluntariado: o realizador, o engajador, o mobilizador, e o motivador e o apoiador. E é isso que nós vamos entender hoje, como foi feito, né? Um processo que não é simples, como foi feito, né? E também trouxemos essa forma de vocês participarem. Mais uma vez, obrigada a todos, né? E que a gente tenha uma manhã bem criativa, participativa, colaborativa, né? E de aprendizado. Então, Ju, é com você, e depois Lu e Rodrigo, sejam muito bem-vindos também. Obrigada, Silvia. Bom, gente, vamos lá. Vou explicar para vocês qual que é a nossa proposta aqui de convite para que a gente possa ter um encontro mais interativo hoje aqui. A Luciana vai contar para a gente daqui a pouquinho, né, qual é a persona, né, quais são as características de cada uma dessas personas, desses perfis que a Silvia contou aqui para a gente. E aí, como a gente tem, né, como um grande desafio de qualquer programa de voluntariado empresarial, é sempre o engajamento e a mobilização de pessoas, a gente quer convidar vocês para pensar junto com a gente como é que a gente pode, né, conquistar cada um desses perfis. Então, como é que a gente pode, né? Que ações a gente pode fazer para conquistar o perfil realizador, depois o perfil engajador, o perfil mobilizador? E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar para vocês aí no chat um mural virtual. Esse mural é só clicar no link e vocês vão ter acesso a ele, que eu vou mostrar para vocês aqui no meu computador. Ó, a carinha do mural. Então, vocês vão encontrar aí o link, e aqui no mural, clicando nesse mais que aparece aqui, vai aparecer uma caixinha de texto e vocês podem contribuir com as sugestões de vocês. A Luciana vai contar para a gente as características de cada perfil e vocês vão poder ir trazendo ideias de como que a gente pode conquistar cada uma dessas personas, né? Então, pensar como é que a gente pode engajar as pessoas que têm este perfil, né? O perfil realizador, depois o engajador, o mobilizador, e no final a gente vai trazer aqui para vocês os resultados e vamos contribuir, trazer também para a discussão e pensar juntos aqui nas melhores formas da gente dar dicas aí para que vocês possam aprimorar os programas de voluntariado de cada um. Tudo bem, gente? Vamos lá, então. Vou convidar a Luciana para poder, então, compartilhar com a gente as características de cada perfil, né? E como que eles fizeram essa análise de cluster. Olá, obrigada, bom dia a todos. Vou colocar aqui a apresentação para a gente poder seguir. Então, eu vou apresentar aqui os resultados de como chegamos nesses grupos, né, que a Silvia já comentou e a Juliana também. Aqui um pouco sobre a elaboração e coordenação da pesquisa, os consultores, que a Silvia também já nos falou. Então, aqui entrando na análise de resultados, os clusters de voluntariados, os voluntários. Então, nós fizemos uma pesquisa, né, com 1.546 voluntários em 8 capitais brasileiras: São Paulo, Rio, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre e Salvador.
E a partir desse universo, nós usamos uma ferramenta estatística, que é a análise de cluster, que serviu para formar grupos a partir da classificação de elementos que podem compô-lo, de forma que elementos dentro de um mesmo cluster sejam muito parecidos e os elementos em diferentes clusters sejam distintos entre si. Então, dentro dessa amostra de mais de 1.500 entrevistas, a gente tentou agrupar esses entrevistados em 4 grupos diferentes, de acordo com o seu perfil, né? Eles responderam um questionário com cerca de 20 perguntas, e a partir disso a gente conseguiu chegar nos perfis. Então, nós temos aqui 4 grupos, tá? O maior deles é o realizador, que contribui com 39% desse total. Depois a gente tem o mobilizador, representa 21%, o engajador também 21%, e 19% motivador e apoiador. E agora eu vou apresentar um pouco as características de cada um desses grupos, né? O que eles diferem entre si. Então, começando aqui pelo realizador, que é o maior grupo, representa 39% do nosso total. Ele se destaca principalmente por apresentar alta confiança nas entidades que realizam trabalho voluntário, apresenta um forte engajamento e tem uma avaliação mais otimista sobre a contribuição do voluntariado. Então, aqui alguns números. Então, eles têm mais confiança nas entidades que realizam o trabalho voluntário do que os demais segmentos. Esse índice chega a 77%, contra 53% no total da amostra. São os voluntários mais satisfeitos com as atividades que desenvolvem. A maioria, 55%, conhece a lei do serviço voluntário. Esse é o único segmento em que isso acontece. Nos outros segmentos, a gente vê um grande desconhecimento dessa lei. Também se destacam pelo atendimento às famílias e comunidades em suas atividades. São os que querem mais realizar atividades voluntárias organizadas por empresas, 18%. Também tem um maior nível de concordância sobre o papel transformador do voluntariado. Eles acreditam que essa atividade trouxe inspiração para se tornarem pessoas melhores. Uma parte significativa vem de famílias que sempre fizeram atividades voluntárias, né? Então, essa é uma característica bem marcante nesse grupo. Demonstraram maior aumento de interesse por trabalho voluntário durante a pandemia, estão mais conectados e seguem perfis sobre voluntariado em redes sociais, e tem também uma visão mais otimista sobre a contribuição do voluntariado para questões de amplo alcance social, né, como igualdade de gênero, autonomia das mulheres, combate de doenças, erradicação da pobreza, entre outros. Sobre o perfil demográfico, a gente vê que esse grupo é formado principalmente, é mais masculino, né? A gente tem a presença de 54% de homens, a idade média é um pouco mais baixa do que a média, 40 anos na média nesse grupo, contra 44 no universo total. Tem uma participação de jovens importante, 19% tem de 16 a 24 anos, esse índice fica 13% na média, e entre todos os segmentos onde tem maior representatividade de pardos, 42% contra 36% na média. Então, esse daqui é o maior grupo que temos, que chamamos de realizador. Aí, seguindo, a gente tem o grupo dos engajadores, que representam 21% da nossa amostra. Esse grupo se destaca principalmente por apresentar uma confiança mais baixa nas entidades que realizam trabalho voluntário, porém ele apresenta um engajamento forte e também uma avaliação bastante otimista sobre a contribuição do voluntariado. A taxa de muita confiança no trabalho voluntário, promovido por entidades religiosas, por exemplo, é a mais baixa, 34% contra 83% naquele primeiro grupo de realizadores que vimos há pouco. Esses índices mais baixos de alta confiança se estendem a trabalhos promovidos também por associações de bairros, escolas, universidades, ONGs e empresas. Por outro lado, eles dedicam mais horas mensais às suas atividades, dedicam em média 19 horas, contra 15% no grupo de realizadores. E também realizam atividades com mais frequência durante o mês, em média 7 vezes por mês, contra 6% no total. O engajador também é o segmento que mais manteve ou ampliou as atividades voluntárias durante a pandemia.
Aqui a taxa de desconhecimento da lei de serviço voluntário fica acima da média, chega a 60%, e 21% concordam que são voluntários porque a empresa incentiva a prática, a empresa onde trabalham incentiva essa prática. Sobre o perfil, a idade média é um pouco mais alta, de 46 anos nesse grupo, sendo que 34% estão na faixa de 45 a 59 anos. Aqui a gente também observa uma menor participação de voluntários com nível superior. 20% estudaram até ensino fundamental, que é um índice que fica acima da média em relação aos outros segmentos. Em relação ao gênero, é bastante equilibrado. A gente tem 52% de mulheres e 48% de homens. A maioria, 72%, tem filhos, que é um índice mais alto do que nos demais grupos. E uma das características mais definidoras desse grupo é a renda familiar. 48% possuem renda familiar de até 2 salários mínimos. Esse índice fica bem acima da média geral, que é 39%. E também observamos aqui a participação de pessoas das classes D e E, 17%, que é o dobro registrada, por exemplo, entre o grupo de realizadores. O terceiro grupo que a gente tem são os mobilizadores, que representam também 21% do nosso universo. Eles se destacam por apresentar uma confiança mais baixa nas entidades que realizam trabalho voluntário e são menos otimistas em relação à contribuição do trabalho voluntário, isso que diferencia do grupo anterior. Porém, eles apresentam um forte engajamento. Então, eles fazem menos atividades mensais do que a gente observa nos demais segmentos, mas vem menor contribuição do voluntariado para questões sociais amplas no país, como a igualdade de gênero, autonomia das mulheres, combate de doenças. E dentre os públicos em que atendem suas atividades, destacam-se principalmente as pessoas em situação de rua, chega a 30% contra 25% na média. A maioria das pessoas que fazem parte desse grupo avalia que grandes eventos realizados no Brasil, como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, não contribuíram para o engajamento dos brasileiros. Esse índice fica mais alto do que na média. Também é mais alto nesse segmento o índice dos que avaliam que os brasileiros, em geral, fazem menos do que deveriam para ajudar as pessoas que mais precisam, 67%. E a taxa de que concorda totalmente com a frase "sou voluntário porque minha empresa incentiva essa prática" fica próxima da média, em 17%. Em relação ao perfil, aqui nesse grupo a gente tem a presença de mais mulheres do que homens, são 55%, a idade média de 44 anos, metade tem o ensino médio e 40% no nível superior. Entre os segmentos, é aquele que tem maior participação na PEA, né, que é a população economicamente ativa, chega a 71%, e aqui também a gente observa uma presença menor de católicos, são 20% contra 34% na média geral. E aqui o nosso quarto grupo, que representa 19% do nosso universo, são os motivadores ou apoiadores. Eles se destacam principalmente por apresentar uma confiança mais baixa nas entidades que realizam trabalho voluntário, são menos otimistas em relação à contribuição do trabalho voluntário e também é o grupo menos engajado. Então, o nível de concordância total sobre o papel transformador do voluntariado em suas vidas, sobre como a atividade voluntária motivou a se tornarem pessoas melhores e sobre a satisfação de doar tempo para ajudar pessoas na comunidade, atinge o menor nível. A nota média de satisfação com o trabalho que desenvolvem ficam abaixo da média, 8,7, né, considerando uma escala que vai de 0 a 10, e a média total no universo é de 9,1. Cerca de 1 em cada 3 avaliam como ruim ou péssima a cobertura dada aos projetos voluntários pelos grandes meios de comunicação, e metade avalia que faz menos do que deveria para ajudar os mais necessitados. Essa taxa a gente observa que é mais alta do que nos outros segmentos. O conhecimento dos ODS fica acima da média, 37% contra 30% no total. Também é mais alta a taxa dos que passaram a fazer menos trabalhos voluntários durante a pandemia, chega a 42% contra 34% na média.
A taxa dos que concordam totalmente que a atividade voluntária é a melhor forma de auxiliar a sociedade nesse segmento é de 38%, quase 2 vezes menor do que entre os realizadores, aquele primeiro grupo que nós vimos. E também é o grupo que menos concorda com a frase de que é voluntário porque a empresa incentiva essa prática. Nesse segmento, esse índice é de 8%, e no total de voluntários chega a 17%. Aqui um pouco sobre o perfil desse grupo. Há um equilíbrio entre homens e mulheres, 48% e 49%. A gente percebe a presença acima da média de pessoas na faixa de 25 a 34 anos. Também está acima da média o índice de pessoas com nível superior de escolaridade, chega a 51% nesse grupo, contra 40% no total. Também são solteiros acima da média, 52% contra 44%, e há também maior presença de pessoas brancas aqui, 41% contra 36% na média geral. Tá? Então, essas são as principais características de cada um dos grupos, né? Então, a gente tentou, a partir das respostas, né, dos questionários, configurar, dividir os voluntários nesses 4 grupos principais. E aqui a gente vai ver agora um pouco sobre a opinião deles, né, em algumas questões importantes que foram avaliadas. Então, aqui é sobre a percepção sobre atitudes e impactos da atividade voluntária. Então, foram apresentadas algumas frases para que as pessoas dissessem se concordam ou discordam de cada uma delas. E aqui a gente traz a primeira coluna é o total da amostra, depois a gente tem cada um dos grupos, né? Então, em amarelo, realizador, rosa, o engajador, roxo, mobilizador, e o cinza, o motivador, apoiador. Então, a primeira frase: o trabalho voluntário leva as pessoas a conhecerem outra realidade. Tem uma concordância quase que total, né? 93% concordam com essa frase. A gente observa que entre os motivadores esse índice fica um pouco abaixo da média, chega a 85%. A segunda frase: atividade voluntária é um exercício de cidadania. Também a maioria concorda, 85% no total, e de novo nesse grupo é o índice mais baixo, 68%. O trabalho voluntário é um processo transformador. 87% concordam, chega a 95% no grupo de realizadores, e aí também nesse grupo de apoiadores cai para 75%, é o menor índice de todos. A atividade voluntária me inspira a ser uma pessoa melhor. 88% concordam com essa frase. Entre os realizadores chega a 94% e vai para 69% nesse grupo de motivadores. Se os resultados das atividades voluntárias fossem mais divulgados, mais pessoas se tornariam voluntárias. 79% de concordância, 86% entre os realizadores e também, de novo, um índice mais baixo entre os motivadores, 57%. Gosto de doar parte do meu tempo para ajudar as pessoas da minha comunidade. 73% concordam, fica bem acima da média entre os realizadores, que chegam a 84%, e depois vai diminuindo, chegando a 56% entre os motivadores. A atividade voluntária é a melhor forma de auxiliar a sociedade. A concordância dessa frase é de 66%. Cai para 38% entre os motivadores, e a atividade voluntária nos aproxima de Deus. 73% concordam, entre os realizadores, 82%, e entre os motivadores vai para 48%. Aqui a gente consegue perceber, né, algumas diferenças importantes dentro desses grupos, né, principalmente entre realizadores e motivadores. Continuando aqui também ainda algumas outras frases. Meu interesse em realizar atividade voluntária aumentou muito nesse momento da pandemia. 67% no total, chega a 79% entre os realizadores, bem acima da média, e cai para 39% no grupo de motivadores. A atividade voluntária é pouco reconhecida pelos brasileiros em geral e pela sociedade. Aí metade concorda com essa frase, e daí não tem tanta variação entre os grupos, né? De novo, o motivador fica um pouquinho abaixo da média. Na minha família, sempre realizamos atividades voluntárias. São 58% no total, chega a 66% entre os realizadores, né? Como a gente viu, é uma das características desse grupo, já vi de famílias que têm esse costume, e o índice cai para 42% entre os motivadores. Sigo nas redes sociais perfis que dão dicas de como desenvolver atividade voluntária. 34% tem esse hábito, entre os realizadores chega a 51% e vai para 18% entre os motivadores.
Sou voluntário porque a minha empresa incentiva essa prática, são 17% no total, 23% entre os realizadores, um índice mais alto, e cai para 8% entre os motivadores. Realizo atividade voluntária apenas para acompanhar alguém. Aí apenas 9% concordaram com essa frase, a maioria realmente discordou. As pessoas não devem fazer trabalho voluntário para ajudar os necessitados, pois isso é obrigação do governo. Apenas 6% concordam com isso. Só os ricos deveriam trabalhar como voluntário, também 6% apenas de concordância, a maioria absoluta discorda. E o trabalho voluntário é para quem não tem nada para fazer. Aí é o menor índice de concordância, 4%, a maioria absoluta discorda dessa frase. Aí sobre a percepção sobre a contribuição das atividades voluntárias ao país. Então, a taxa de quem tem contribuído muito, né? Então, a gente perguntou, na sua opinião, as atividades voluntárias no país têm contribuído muito, um pouco ou nada para cada um dos itens? Então, para a promoção da igualdade de gênero e autonomia das mulheres do país. Então, no total da amostra, 31% acham que sim, as atividades voluntárias têm contribuído muito para isso. Chega a 45% entre os realizadores e cai para 6% entre os mobilizadores. A cultura de paz e colaboração para o bem comum. Então, 30% acham que as atividades voluntárias contribuem muito para isso, índice também muito mais alto entre os realizadores, e aí mais baixo entre os mobilizadores, que é só 7%. Em relação ao combate a doenças no país, 29% acho que a contribuição é alta, 46% nos realizadores e 6% nos mobilizadores. A erradicação da pobreza e da fome, 27% concordam que o trabalho voluntário contribui para isso, 40% no total nos realizadores e cai para 6% entre os mobilizadores. Sobre a promoção da educação básica universal no país, acham que contribuem muito, 24%, 38% entre os realizadores, e a promoção de uma agenda de sustentabilidade ambiental, 23% vem essa contribuição do trabalho voluntário, índice que chega a 37% entre os realizadores. Então, aqui a gente pode ver que os mobilizadores são os que menos acreditam nessa contribuição do trabalho voluntário para esses temas importantes do país. Sobre a cultura de doação, a gente observa que a doação de coisas em geral é muito alta em todos os segmentos, né? Então chega a 95% no total, que é doação de coisas em geral, como alimentos, roupas ou brinquedos, isso é muito alto em todos os grupos. Doação de dinheiro para causas e organizações, 50% do total da amostra costumam fazer isso, índice que fica um pouco acima da média entre os realizadores, 56%, e nos demais ficam próximo à média. Sobre as atividades que realiza atualmente, então nós perguntamos quais das atividades voluntárias que ele faz, queríamos entender quais os segmentos que ela envolve, né? Então, 36% atuam em atividades voluntárias com o público em geral, aí não tem muita variação. 35% do total atuam em famílias e comunidades, daí fica um pouco acima da média o grupo de realizadores com atuação nessa área. 25% com pessoas em situação de rua, aí aumenta, chega a 30% os mobilizadores nesse grupo específico. Crianças e adolescentes, 25% atuam nessa esfera, 18% com idosos, daí um pouco mais alto também entre os mobilizadores. Jovens, 18%, e daí os motivadores aí ficam um pouco acima da média, chegando a 23%. Com adultos, 18%, 9% trabalham com pessoas com deficiência, 9% atuam em causas com animais, 6% em causas do meio ambiente. E qual tipo de arrecadação voluntária que realiza, né? Então, 41%, a maioria, né, é a principal atividade, que é a arrecadação de roupas, calçados, alimentos, cobertores, doação de alimentos e remédios. 41% fazem esse tipo de atividade. 16% trabalham no preparo de refeições, outros 13% trabalham em atividades religiosas, como apoio espiritual, catequese, entre outras coisas, 10% na prestação de serviços qualificados, como médico, dentista, advogado, 9% em atividades de cultura e lazer e entretenimento, 8% na área de educação e ensino, como reforço escolar e ensino de idiomas,
7% atuam em eventos, como bazar, quermesse, 7% também em infraestrutura, manutenção de obras, conserto e limpeza, 6% fazem ajuda financeira, depositam dinheiro, pagam contas de tratamentos, etc. 6% trabalham no serviço social, que é o acolhimento de pessoas, e 5% na prestação de serviços administrativos, como contabilidade, informática, captação de recursos. Sobre as motivações e satisfação, né? Então, o que leva essas pessoas a desenvolverem o trabalho voluntário? Então, a maioria absoluta citou a solidariedade como principal motivo, 74%. Isso é igual em todos os grupos, não há diferença. 11% fazem trabalho voluntário por motivações religiosas, 9% para fazer a diferença e poder melhorar o mundo, 6% para retribuir algo que recebeu, aí entre os motivadores esse índice fica um pouco acima da média, 6% acham que é um dever de cidadania, 4% para melhorar a autoestima, 2% para adquirir experiência e praticar o que aprendeu, outros 2% para conhecer pessoas, fortalecer a relação com a comunidade, 2% por incentivo de amigos, 1% por gostar de animais e 1% também pelo desejo de participação de um sonho. E sobre a satisfação com a atividade que realiza atualmente. Então, nós pedimos para eles atribuírem notas de 0 a 10. Aqui na coluna do lado a gente tem a média geral, né? Então, de 0 a 10, a média é 9,1 para a satisfação geral do trabalho que faz atualmente. Entre os realizadores, esse índice é 9,3. Entre os engajadores, 9,1. Mobilizadores 9,2, e entre os motivadores, que é um pouco mais baixo, chega a 8,7. E aí a gente perguntou sobre a atividade voluntária em geral, então atribuíram notas de 9 a 10, 74%, os motivadores 63%, sobre o tipo de atividade voluntária que realiza. Também a maioria se mostra bem satisfeita, 73% deram notas 9 e 10, chega a 79% entre os realizadores, e vai para 65% entre os motivadores, sobre o retorno, né, o feedback recebido do local onde ele faz atividade voluntária. 71% são satisfeitos. Sobre o apoio recebido do local onde faz essa atividade, aí a satisfação 67%, vai caindo, chega a 58% entre os motivadores. Sobre a organização do local onde faz a atividade voluntária, 65% deram notas 9 e 10%. E sobre cursos e palestras oferecidos pelo local, aí a menor média de satisfação, que chega a 50%, que atribuíram notas 9 e 10. E o índice menor também entre os motivadores, que vai a 38%. Voluntariado e organizações. Então, nós conseguimos identificar dentro desse grupo, né, de voluntários que 15% atuam em projetos de voluntariado que são organizados por empresas. Então, 15% do total é o índice mais baixo, a gente vê entre os realizadores, que chega a 18%, entre engajadores e mobilizadores fica em 11%, um pouco abaixo da média, e entre os motivadores fica na média 15%. Sobre a credibilidade nas entidades que utilizam serviço voluntário. Então, 53% do total dos voluntários acreditam muito nas entidades, 42% acreditam um pouco e 4% não acreditam. Então, a credibilidade é alta e é muito mais alta entre os realizadores, né? Então, chega a 77% que acreditam muito, e esses índices são bem mais baixos nos grupos dos engajadores e motivadores, 35% e 36%. Por outro lado, esse grupo acredita um pouco, né? Chega a 59% e 56%. Sobre a organização ou instituição onde é voluntário atualmente. Então, 47% atuam em instituições religiosas, chega a 49% entre os realizadores, e fica um pouco abaixo entre os motivadores, 41%. O segundo local onde tem mais atuação dos voluntários são o voluntariado independente, que atua em ONGs ou na comunidade onde moram, 21%. 9% trabalham em associações de bairro, 8% em espaços públicos, como praças ou parques, 5% em instituições de saúde, 5% também em instituições educacionais, outros 5% em instituições de assistência social, 2% em centros de voluntariado e 2% fazem programas de voluntariado organizados por empresas.
Sobre a confiança do trabalho voluntário nessas organizações, então a gente foi perguntando se ele confia muito, confia um pouco ou não confia em relação ao trabalho voluntário desenvolvido por algumas organizações. Então, o trabalho voluntário promovido por instituições religiosas é o que traz mais confiança, 58% confiam muito, e esse índice é expressivo entre os realizadores, chega a 83%, e cai bastante entre os engajadores, que chega a 34%. Sobre o trabalho voluntário promovido por associações de bairro, a confiança é de 53%, de confia muito. De novo, os realizadores são os que mais confiam, e os engajadores os que menos confiam. Sobre o trabalho voluntário promovido por escolas e universidades, 50% confiam muito. O trabalho voluntário promovido por organizações não governamentais, 48%. E o trabalho voluntário promovido por empresas, 32% confiam muito. Entre os realizadores, esse índice chega a 55%. Já o trabalho que inspira menos confiança nesses voluntários é o trabalho voluntário promovido pelo governo em geral. Apenas 13% confiam muito nesse tipo de trabalho. E o que o governo poderia fazer, né? Quais maneiras os governos poderiam contribuir com os projetos de voluntariado? Então, nós apresentamos algumas opções, aí ficou tudo bem dividido, né? A gente tem 20% que citaram em primeiro lugar, incentivar o trabalho voluntário entre alunos de escola pública, 20% também apontaram a seleção de projetos para investir recursos financeiros, 17% falaram sobre ceder espaços e infraestrutura para projetos de voluntariado, 16% organizar campanhas junto à população para incentivar o trabalho voluntário, 14% pediram para eliminar a burocracia para o funcionamento dos projetos de trabalho voluntário, e 13% a diminuição de impostos de empresas que apoiam projetos de voluntariado. E daí, quando a gente junta primeiro, segundo e terceiro lugar, a gente vê que a organização de campanhas junto à população para incentivar o trabalho voluntário atinge 56%, seguido de perto pelo incentivo do trabalho em escolas públicas e também ceder espaços e infraestrutura para projetos de voluntariado. Avaliação das iniciativas solidárias na sociedade. Então, nós consideramos aqui 3 esferas. Primeiro, o governo, se acha que faz mais do que deveria para ajudar os necessitados, faz o que deveria ou faz menos do que deveria. Então, a gente vê aqui que, em relação ao governo, 83%, a maioria acha que faz menos do que deveria. 4% acha que o governo faz mais do que deveria, e para 11% já faz o que deveria para essa ajuda. Não tem as diferenças maiores aqui são entre os engajadores e mobilizadores, que são mais críticos, né? Chega a 90% e 89%. E sobre os brasileiros de modo geral, aí 16% acham que os brasileiros fazem mais do que deveriam, 24% já fazem o que deveriam, e 59% consideram que os brasileiros fazem menos do que deveriam para ajudar as pessoas necessitadas. Entre os mobilizadores, esse índice chega a 67%. E aí, no seu caso pessoal, né, em relação ao trabalho que ele desenvolve hoje, 11% acha que já faz mais do que deveria, 49%, a metade, acha que faz o que deveria, né, o que está fazendo já é o que é preciso realmente, e 39% avaliam que ainda fazem menos do que deveriam para ajudar as pessoas. E esse índice chega a 49% entre os motivadores. A gente vê aqui, né, considerando as 3 esferas, que o governo é o mais criticado, é o que menos faz por essa população que precisa. E aqui um tema sobre voluntariado, aspectos jurídicos e gestão. A gente perguntou o conhecimentos da lei do serviço voluntário. A gente vê que mesmo dentro desse público, né, desse segmento que é voluntário atualmente, a gente tem um índice de 45% que conhecem a lei, a maioria, 55%, não conhece. O conhecimento é maior entre os realizadores, chega a 55%. Já quando a gente pergunta sobre o termo de adesão ao trabalho voluntário, né, se eles assinaram esse termo, aí apenas 18% dizem ter assinado, a maioria absoluta não assinou, 81%, e o índice mais alto entre os realizadores, que chegou a 22%.
É isso, aqui os nossos os apoiadores desse projeto, a coordenação da Silvia e com a consultoria da Kelly e do Felipe. Esses são os resultados, então, dentro desses segmentos que nós criamos a partir da pesquisa com voluntários. Muito bom. Primeira mão, né? Todo mundo conhecendo. Muito bom. Quem vê uma pesquisa, né? Não imagina tudo que tem, né, de informação. Eu vou dizer que tem uma riqueza gigante. Convido todo mundo a navegar, né? A gente trouxe essa provocação dos clusters, mas tem tanta informação, né, que além delas tirarem esse retrato, né, do voluntariado no nosso país nesse momento, elas também são norteadoras, né, de caminhos que a gente precisa, né, tomar, né, com esses dados que aparecem, né? O quanto ainda, né, a gente tem uma dificuldade de entendimento com relação ao papel das organizações da sociedade civil, do governo, né? E o quanto ainda se desconhece a questão da profissionalização da gestão e da formalização da gestão dos voluntários, né? E isso também nos surpreendeu, né? E esse poder do engajamento, né? Nós estamos no encontro de voluntariado corporativo, o poder do engajamento que as empresas têm, né? Eu, Roberta, Ju, e certamente um monte dos que estão aí nos assistindo, a gente vive isso, sabe disso e acredita, mas isso se materializar é muito gratificante. Eu vou dizer que eu toda hora que a Lu ia contando os primeiros resultados, os meus olhinhos iam abrindo, o coração ia disparando com as boas notícias. Algumas não eram tão boas, mas de qualquer forma nos mostram que tem muito a ser feito também. Obrigada, Lu, obrigada, Rodrigo. Eu sei que juntar isso, né, pegar... Gente, são planilhas e planilhas. Isso é um esforço enorme deles, a gente é imensamente grata, assim, por poder ver isso, né? Então, todo mundo, né, Silvia, agradecendo bastante, parabenizando, né, a Luciana, o Datafolha, você, a Kelly, o Felipe. Muito bacana. Gente, lembrando que o nosso mural online, ele está aberto para vocês conseguirem contribuir, o link está no chat, a Rede Filantropia colocou o link ali para gente, para vocês irem, tem gente contribuindo bastante. A gente tem aqui uma pergunta que acho que tanto para a Luciana, enfim, quanto para a Silvia também, né, que vai saber a resposta, se tem algum comparativo, né, com outros países na questão de dedicação de horas voluntárias. Então, a gente tem aquele Giving Index, né, o índice de solidariedade. Até quando a gente começou as primeiras prosas lá no Datafolha, a gente, inclusive, vocês viram que a gente fala um pouquinho sobre cultura de doação, né? A gente trouxe para até poder comparar. Mas a gente tem que lembrar que a gente fez um recorte, né? 16 anos, um recorte urbano, né? Então, para a gente comparar, né, o número de horas doadas, a gente precisaria, que é o que mais, né, aparece lá nos Giving Index, trabalha sobre a porcentagem de doação, né, de quantas pessoas doam recursos materiais, recursos financeiros e horas, né? Eu vou dizer que a gente está se aproximando das médias. Eu não vou saber os países, gente, precisaria abrir aqui o Giving Index, mas a gente sabe que os países que mais se destacam estão em torno de 40% ali da população. Então, a gente chegar nesses 34% fazendo voluntariado é um resultado de um salto grande de quem sai lá lá atrás, né, de 11% em 2011, né?
Então, a gente avançou nisso. Agora, a gente sabe, e a gente, vou dizer que o coração disparou muitas vezes no ano passado, porque vocês sabem como foi um ano difícil, né? As cidades fechavam, né, por conta da pandemia, então a gente achava que ia conseguir pôr a pesquisa na rua e aí não conseguia. Então, a gente sabe que esse retrato é um retrato bastante impactado por tudo que aconteceu nos últimos 10 anos, né? Coisas boas que fomentaram o voluntariado, como os grandes eventos, né? Nós tivemos o Rio+20, tivemos os eventos esportivos, tivemos eventos religiosos, mas também tivemos as situações emergenciais e humanitárias graves, e entre elas, né, que também uma situação humanitária gravíssima, que foi a pandemia. Então, é um retrato que a gente vai precisar fazer a pesquisa. Não podemos esperar 10 anos, né, para a gente entender realmente o quanto esse impacto trouxe esses números, né? Mas se a gente comparar com o Giving Index, eu convido vocês, é uma pesquisa realizada pelo IDES aqui no Brasil, né? Com vários países do mundo, e a gente consegue, pelo menos, ver esses. Lógico, a gente não compara porcentagem a porcentagem, porque são pesquisas diferentes, mas a gente consegue ver esse universo do grau de doação, né? Porcentagem que é voluntário e doa tempo. O entendimento é o mesmo. Quem doa recurso material, quem doa recurso financeiro e quem doa tempo. Bacana. Sabe um dado que eu acho que para a gente, né, que trabalha aí no ecossistema do voluntariado empresarial, né, é muito importante, é muito relevante, né, que a média de 15% dos voluntários do país, né, atuam por meio das empresas, né. Então, isso é realmente para a gente um dado que a gente precisa trabalhar, né? Porque é muito relevante. Então, a gente precisa entender, é muito importante a gente ter essas personas para cada vez mais entender como que o voluntariado empresarial pode contribuir e conquistar mais o apoio dessas pessoas, né? E aí eu vou antes responder uma perguntinha, mas logo depois já vou passar para a Gil, para ela ler e comentar as contribuições que os participantes de hoje fizeram no nosso mural online, né, com relação a cada uma dessas personas. Mas a Natália perguntou aqui no chat onde ela encontra um mapeamento de iniciativas que aceitam voluntários de empresas. Olha, Natália, não tem exatamente um mapeamento, mas a maior parte das organizações da sociedade civil que tem programas de voluntariado organizado, né, e que recebem voluntários, elas também estão abertas a firmar parceria com empresas, né? Então, é muito importante que essa parceria, né, seja firmada com base em muita escuta e muito diálogo, né, e uma construção aí conjunta dessas ações e desses projetos, né? E essas organizações, né? Você pode tem muitos sites, né? Muitas redes de organizações que têm essas oportunidades, né? A gente tem aqui hoje com a gente mesmo o Atados, né? Que é apenas uma dessas redes, né? A Aliar também vi por aí hoje no nosso chat. Enfim, e tem outras, né, que a gente sempre está divulgando também no site do GEV, voluntariadoempresarial.org.br. Vamos lá, Gil? Vamos contar para a gente aí o que apareceu no nosso mural? Vamos! O mural tem bastante coisa legal. Deixa eu compartilhar aqui para todo mundo ver, apesar que vocês também podem entrar pelo link lá. Mas vamos lá, vamos ver o que o pessoal está trazendo aqui de contribuições. Então, olha só, quando a gente fala do voluntariado, do voluntário realizador, tem algumas coisas interessantes, né, aqui, como trazer desafios e oportunidades. Acho que seria bom de reforçar
que talvez nem todos tenham entrado no link, o que a gente está chamando, o que a gente pontou de mais relevante no realizador. Desculpa. Tem um resuminho, sim. Tem um resuminho. Vamos lá. Então, e o link está aberto, tá? Se mais alguém quiser colocar aí as suas contribuições, fiquem à vontade. O link está no chat, a Filantropia colocou lá, dá para acessar e contribuir enquanto eu vou falando. Então, vamos lá, vamos recapitular um pouquinho, né? O voluntário realizador, né? É aquele que confia nas organizações, é satisfeito com as atividades realizadas, conectado, teve aumento do interesse no voluntariado na pandemia e é o perfil que mais realiza as ações voluntárias. Aí temos aqui de contribuições, né? Como é que a gente pode, então, conquistar, né? E engajar ainda mais, manter o engajamento de cada uma dessas pessoas. Vamos falar do realizador. Então, aqui falaram, trazer desafios e oportunidades às pessoas para manter o engajamento. Bacana, né? Esse realizador, ele é um voluntário engajado, mas como é que a gente traz mais desafios, né, para que ele possa ter maior satisfação com o que ele está trazendo, com o que ele está fazendo? Bacana. Ele deve ser o divulgador das organizações em suas mídias sociais, contando o que fazem e como as pessoas podem participar e contribuir. Legal, né? Ele é o cara que realiza, então ele é aquela pessoa-chave na organização, né? Que pode ali também ajudar a disseminar as informações. Outra contribuição, convidar as pessoas de sua rede de contato para participar junto. E aí, o que vocês acham? Sil, Rô, Luciana, Rodrigo. Ele é o chave aí para espalhar, porque é o que mais conhece a lei, ele é o que mais assina o termo de adesão. Ele tem um papel extremamente relevante, não só de fazer, mas de divulgar, né? Eu acredito que é super, assim, ele deve mesmo ser o divulgador. A gente viu também com relação aos ODS, que é um número, gente, uma agenda que está aí na nossa porta, né? E um desconhecimento grande, né, Lu? A gente ficou absolutamente surpreso quanto né, as pessoas desconhecem, né, os ODS, e outra questão é também desconhecem formas de chegar nas organizações da sociedade civil, né, as plataformas e as redes para conhecer mais as organizações. Então, acho que ele tem esse papel super importante aí. Além de ser realizador, de ser o espalhador do que ele faz, né? Para inspirar mais pessoas a fazerem. Legal. Vou seguir, então, aqui, contando um pouquinho do próximo perfil, que é o voluntário engajador. Então, só lembrando, né, quem é esse perfil aqui? É aquele que acredita muito na contribuição do trabalho voluntário, mas tem baixa confiança nas organizações. Ele realiza atividades voluntárias com frequência, né? Um dado que a Luciana trouxe, dedicando aí 19 horas mensais. E aí, vamos ver aqui que o pessoal colocou, né? Como que a gente conquista o voluntário engajador? Trazer oportunidades de realizar ação voluntária pontuais em diferentes segmentos de projetos sociais. Vamos ver o que é mais aqui. Fidelizado nessa dedicação expressiva de horas, dando feedback sobre o impacto que pode ser mostrado por meio do valor financeiro dessas horas doadas. Interessante aqui, essa questão do feedback, é importante, reconhecimento, né, valorizar. Promover parcerias com projetos consolidados em parceria mais duradoura, profunda e aderente à área de atuação ou interesse pessoal. Penso que a pessoa precisa se identificar e conhecer com maior profundidade o projeto, para ter confiança e adesão.
Legal essa contribuição que pega bem no ponto, né, principal aqui de diferença desse perfil. Promover ações em organizações sociais que tenham programas de voluntariado bastante ativo e organizado. São essas as contribuições que a gente tem aqui. Aqui tem uma pessoa que falou que acredita muito que a divulgação boca a boca é a melhor forma, é a mais efetiva, e ela pode motivar não só essa persona, mas todas as outras, né? Então, nós que somos voluntários, que atuamos, né, nessa causa, né, no nosso dia a dia, falar sobre isso, né? Falar sobre o trabalho voluntário, divulgar as oportunidades existentes, né? Usar as nossas mídias sociais, né? As nossas conversas, enfim. Legal. No amigo você confia, né? O grau de confiança no governo, né? Está comprometido. A gente ainda precisa melhorar essa confiança nas organizações da sociedade civil, mas no amigo a gente confia, né? Então, esse papel, essa pessoa certamente tem razão, né? Que quando o amigo indica e sugere, né? Você se sente muito confiante para doar, né? Seja recurso financeiro, material ou seu tempo, né? Muito bem observado. Posso seguir aqui? Vou lá, então. Voluntário mobilizador. Lembrando um pouquinho, né, de quem é esse perfil. É aquele que apresenta baixa confiança em entidades que realizam trabalho voluntário e é menos otimista com relação à contribuição do trabalho voluntário. Acredita que os brasileiros fazem menos do que deveriam para ajudar os mais necessitados. Realiza atividades voluntárias, principalmente com pessoas em situação de rua. Vamos ver um pouquinho das contribuições que o pessoal colocou, né? Como é que a gente conquista o voluntário mobilizador? Mostrar a diversidade de públicos que podem ser beneficiados pelo voluntariado. Mostrar outras maneiras de participar com ações, inclusive online, à distância. Trazer oportunidades de realizar ação voluntária pontual em diferentes segmentos de projetos sociais. Convidar para participar de ações práticas, pontuais e de alto impacto. Divulgar bons resultados nas práticas de voluntariado. Essas foram nossas contribuições. Cada vez mais a gente verifica que mostrar resultado é essencial, né? Então, todo mundo que quer contribuir de alguma forma quer entender qual que foi o impacto realizado, né? Então, tanto de forma qualitativa quanto de forma quantitativa. Então, eu acho que uma dessas questões, né, Silvia, para a gente aumentar a confiança nas organizações e a gente trabalhar com elas, que mais um item ali da gestão delas é essa questão de comunicação. A primeira, não só comunicação, mas de mensurar resultado, né? E a partir de ter esses resultados mensurados, comunicá-los, né? Divulgá-los para os voluntários, né? Então, eu quero saber onde a minha participação resulta, né? Então, eu sou mobilizado para fazer uma ação, mas e depois? Né? Depois eu quero saber como é que eu contribuí. Então, acho que isso seria uma coisa bem importante da gente trabalhar com as organizações, né? Então, a gente sabe que às vezes é difícil, né? A gente sabe que as organizações, às vezes, né, tem uma equipe reduzida, mas esse é um ponto realmente crucial, né? Sim. E o Rodrigo e a Lu devem lembrar que surpreendeu, né, um público sem criança e adolescentes ainda é um público de destaque na pesquisa, né, mas a porcentagem de pessoas que atuaram com as pessoas em situação de rua, né, lembrar que a gente rodou a pesquisa em diversas capitais, né, então tem esse impacto também de conviver com esse público, né? Foi um número bem expressivo, que não apareceu nas outras pesquisas de 2001 e 2011,
assim, em nenhuma maneira que se destacasse, né? Acho que foi um número bem expressivo, né? Eu não lembro se chega nos 25, não lembro. Sim, acho que muito em decorrência da pandemia, né? E também da situação econômica que o país está passando, né? Então, a gente tem cada vez mais pessoas morando em situação de rua, e acho que daí isso também acabou se refletindo aqui no trabalho do voluntário, né? Acabaram se voltando, acho que deixando outras questões, né? Porque isso se tornou mais urgente nesse período que a gente realizou a pesquisa. E passa a ser uma tendência, né, os voluntários, né, em geral, olharem para os públicos em situação de maior vulnerabilidade, né? Isso vai fazendo cada vez mais sentido, né? E ainda com relação à pandemia, uma pessoa deu essa contribuição aí de ter mais ações à distância, ações online. Acho que a pandemia trouxe muitos aprendizados para a gente no voluntariado, né? Porque antes, né, Silvia, a gente tinha muito aquilo, né, de voluntariado é presença, voluntariado é olho no olho, né? Claro que isso é relevante, mas o voluntariado online ele veio para ficar, né? E nós brasileiros estamos cada vez mais conectados, né? Então isso traz uma facilidade. Então também fica aí uma contribuição para as organizações da sociedade civil de cada vez mais pensarem nessa diversidade de ações, né? Tem o presencial, mas tem o online, tem a distância, né? Para poder acolher todo mundo. Legal, muito bom. Vou seguir então aqui para o último, né? Para o voluntário motivador apoiador. Só relembrando um pouquinho, né, desse perfil, é aquele que apresenta confiança mais baixa em relação, né, em entidades que realizam o trabalho voluntário. É menos otimista com relação à contribuição do trabalho voluntário e menos engajado. Acredita que faz menos do que deveria para ajudar os mais necessitados. Fez menos trabalho voluntário durante a pandemia. Vamos lá para as nossas contribuições, né? O que a gente pode fazer para conquistar esse voluntário motivador, apoiador? Contar sobre os benefícios que o voluntariado traz para a saúde e para o desenvolvimento de talentos e habilidades. Sensibilizar, trazendo o contexto da vulnerabilidade para mais próximo da realidade da pessoa, mostrando os resultados do voluntariado sobre este contexto. Dar dicas de como participar de maneira segura e prática. Divulgar depoimentos e benefícios da importância do voluntariado e seus resultados. Essas foram nossas contribuições aqui no mural. Bom, acho que aí o que a gente está falando de novo de mostrar resultado, né? Mas vai um pouco além, vai de mostrar os benefícios, né? E vai também, me lembra quando fala de desenvolvimento de talentos e habilidades, essa contribuição importante, né? Que é isso, a gente conseguir conectar o voluntário com o que ele quer fazer. E muitas vezes o que ele quer fazer tem a ver com a habilidade, com a competência profissional dele, né? Então, a organização aprimorar esse olhar para conseguir conquistar essa pessoa. Muitas vezes não. Muitas vezes a voluntária quer fazer uma coisa além, né? Uma coisa que não tem a ver com isso. Mas as organizações elas têm que estar mais ligadas, né? Nesses diferentes tipos de trabalho e entender o perfil desses voluntários para conseguir conectá-los com o trabalho que seja mais adequado. A gente tem que lembrar que todos eles têm um papel, né? Quando a gente foi construindo, né? A gente foi vendo que todos eles têm, né, um papel no grupo, né? Que essa diversidade, né, nos grupos de cada um deles, inclusive em porcentagens, são bastante equilibrados, né? Não tem nenhum é um número, a porcentagem, né? A pizza, né? Que mostra os grupos é bastante equilibrada e talvez no grupo ter essa diversidade do realizador, do engajador, do mobilizador, do motivador e apoiador, cria, né, no programa de voluntariado um equilíbrio e uma discussão, né, porque um provoca o outro, né, na própria reflexão
sobre esse engajamento dele, o quanto ele é engajado ou não, né? E a contribuição dele, o quanto ele contribui ou se percebe contribuindo, né? E talvez essa palavra que eu acho que talvez norteie muito os nossos caminhos para o voluntariado, que é essa questão da confiança, né? Que eu acho que isso, talvez isso seja o retrato que a gente vê do voluntariado empresarial, né? Porque quando eu sou chamado pela empresa, eu já estou num ambiente que eu confio, né? Então, é mais fácil eu me engajar, eu sei que tem uma área de compliance que escolheu aquela organização para quem eu vou doar, né? Então, tem uma governança, tem comitês, né? Eu vi que o José Fernando está aí, né? Que aí envolvido, né? E participa de comitês de voluntariado. Eu não vi todos aqui, chamou aqui, eu não estou conseguindo acompanhar online, mas eu vejo isso como bastante relevante. Eu acho que vai ser, e a Luciana e o Rodrigo trouxeram, né, esses dados com relação à confiança. Eu acho que, no ano que a gente está vivendo, a gente vai precisar muito disso, né, para escolhas, para decisões e para o voluntariado, principalmente, né, que é onde a gente oferece o bem mais precioso, que é o tempo, né? Com certeza, Silvia. E aí eu queria ler aqui uma pergunta, que é da Regina, né? Ela queria saber, Silvia, vocês teriam exemplos de ações de voluntariado online para compartilhar? Acho que a gente teria algumas, eu vou falar algumas, depois eu passo para a Silvia, que ela deve ter outras, diversos exemplos. Ações de mentoria, né? Colocar pessoas que podem passar conhecimento, né? Para conversar com jovens ou com outros grupos, né? Enfim, de adultos, de mulheres, em temas específicos. Aula, né? Sempre ministrar alguma aula, né? Passar um conhecimento, né? Que você tenha, é uma coisa que dá para fazer online. Outra coisa que dá para fazer não só online, mas à distância, é escrever um projeto para aquela organização, fazer um material gráfico, traduzir, né? Busca de editais que as organizações pedem, né? Quem tem cuidar das mídias sociais, editar materiais. Ontem eu visitei a Fundação Dorina Noil, que está completando, né? Há pouco tempo celebrou 100 anos da Dona Dorine, agora 70 anos, a ASA celebrando, acho que 80. Então, resgate de fotos, editar, ajudar em publicações digitais, cuidar do centro de memória, né? E uma série de coisas que podem ser feitas à distância. As contações de história que aconteceram online, né, com as visitas, né? A gente teve até yoga no leito, feito online, no Hospital Emílio Ribas, né, para os pacientes. Então, se captou tablets e as pessoas puderam fazer a yoga no leito, né, acompanhando com o cuidador, né, o acompanhante ajudando, e foi feita a atividade à distância. E eu acho que tem muita coisa que dá para ser feita usando a tecnologia para facilitar, né? Ou não, né? Nós temos no Hospital Sabará um grupo de artesãos que produzem os materiais que são entregues para as crianças, e é à distância. Elas recebem os materiais, organizam, né? Produzem os jogos, às vezes alguns materiais são para um grupo de costura, recebem os envelopes, todos os materiais onde aquilo tem que ser higienizado e guardado, né? E depois a própria hospitalidade do programa de voluntariado e do Hospital Sabará faz as entregas para as crianças. Então, é uma distância que nem usa o online, né? Um trabalho feito à distância, né? Então, acho que
Isso é uma área que cresceu bastante, mostra que é possível, né? Contribuir, participar. Lu e Rô, querem contar mais alguma coisa da nossa pesquisa que vocês acham relevante para a gente ir concluindo? E temos aí, acho que mais 4, 5 minutinhos para encerrar. Se vocês quiserem fazer alguma consideração, eu novamente agradeço imensamente. O material ficou incrível, a gente tem muito que aprender ali naquele conteúdo. Eu acho que a importância da pesquisa é isso, né? Poder mostrar como que é esse segmento hoje, né? Então, quem são os voluntários que atuam no Brasil, né? Quais são as perspectivas, como que eles avaliam, o que pode melhorar, né? A gente viu que não tinha aqui exatamente esse dado, mas a gente viu que ainda faltam informações, né? Muita gente ainda, quando a gente pergunta para quem não é voluntário, porque não sabe como fazer, não sabe onde procurar. Então, acho que a pesquisa mostra pontos importantes, né, para vocês que atuam diretamente com esse segmento, conseguirem fazer as pessoas... acho que a pandemia e a condição econômica fez mais gente voltar esse olhar, né, para o trabalho voluntário. Acho que tudo isso é o lado positivo, né, de tudo isso que a gente vem passando. Pode ser uma oportunidade das pessoas realmente se encontrarem. E a gente vê também que as pessoas fazem o trabalho voluntário para ajudar o outro, sim, mas também porque têm um retorno, né? Se sentem gratas e se sentem pessoas melhores, né? Conseguem utilizar o trabalho voluntário também para um crescimento pessoal, não só para ajudar o outro, mas também acaba se ajudando. Então, acho que é um trabalho de mão dupla, né? Que você doa, mas também você recebe. Então, acho que isso que é importante, que a pesquisa traz, e que quanto mais isso for divulgado, né, mais incentivar as pessoas a desenvolver esse trabalho, acho super importante. Obrigada, com certeza. Só fazer um pequeno gancho com o que a Roberta falou. Eu acho que é muito importante as ações futuras, essa divulgação dos resultados, porque você vê, as pessoas participam porque se sentem bem, mas também contribuirá para elas participarem se elas tiverem esse retorno. Olha, amenizamos os problemas ou resolvemos, aquelas pessoas que a gente está ajudando realmente estão numa situação melhor. E a divulgação dos resultados vai melhorar, eu penso, né, que pode impactar na confiança, no engajamento e também na avaliação da contribuição. Então, a gente tem um grupo, o último grupo, ele é o menos que avalia bem, né, o trabalho voluntário. Então, ao dar esses resultados, talvez ele melhore essa avaliação, né? Porque talvez ele não saiba, né? O governo, que é o que tem menos confiança, tem o ponto, depende de quem está no governo, goste ou não goste, mas também tem essa dificuldade de divulgação dos resultados, né? As empresas não, as empresas conseguem passar, né? Olha, você comentou, tem o compliance, tem a divulgação interna, e algumas, a igreja, que tem mais confiança, que a pessoa é próxima, mas o governo, que é distante e não tem essa divulgação dos resultados, realmente gera uma menor confiança, né, no trabalho voluntariado feito pelo governo. Então, acho que é fundamental para o futuro mesmo essa questão da divulgação dos resultados, só vai fortalecer ainda mais o trabalho voluntariado aqui no Brasil. Com certeza. Gente, legal, Rodrigo, muito bom você reforçar isso mesmo. A gente precisa trabalhar isso mesmo. Esse é um ponto de melhora constante, não só para as organizações, mas também para as empresas, viu? Para nós, indivíduos, né? Cidadãos, inclusive, né? Esse papel nosso como cidadão, né? A solidariedade, a gentileza, a generosidade nos move, né? Para o voluntariado também. Mas ganha para todo mundo, né? Mas precisa, né? Precisa espalhar isso, né? Mostrar que é possível, É possível. Obrigada, Silvia, né? só terminar de responder uma perguntinha que agora o chat bombou aqui enquanto a Luciana e o Rodrigo na reta final. Eu só queria fazer aqui um comentário, né, de complemento ao Rodrigo que a Natália fez no chat. Às vezes
a pessoa não sabe, né, ou não teve uma boa experiência com o trabalho voluntário, né? Então ela precisa ser reanimada a isso, né? Tem casos assim também. Bom, muitas pessoas parabenizando, né? E o Anacleto aqui falando, pensando em engajamento, considero ser importante sempre destacarmos como seria a situação de muitas pessoas sem os serviços oferecidos pelas nossas organizações dos voluntários. Realmente, porque o voluntariado ele não vem para tirar um lugar de pessoas remuneradas, mas ele vem para complementar trabalhos que não poderiam ser feitos por aquelas organizações por falta de recursos, tanto financeiros, materiais, quanto humanos, né? E uma última, eu queria responder uma última perguntinha de uma pessoa da Casa Bem Querer, da mulher do Zona Sul, que ela está querendo dicas, né? Elas têm um projeto, tem vagas de atividades voluntárias e não sabe, né, como divulgar isso, né? Então, acho que você pode fazer um trabalho de divulgar nas suas mídias sociais, né? Na comunidade onde você está inserida, né? E buscar plataformas que eu já falei hoje aqui, né? Algumas plataformas como Atados, Aliar, Busca Voluntária, Sociomotiva, Compartilha, entre outros exemplos que a gente tem aí no mercado, né? O importante é você se conectar mesmo, né, com esse público que tem interesse na sua causa, né, no seu público de conexão. Acho que por aqui é isso. Muito bom. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Lu, Rodrigo, muito obrigada, né? Nós que agradecemos. Obrigado a vocês também. Felipe, que estão por aí também nos assistindo, Ides, né, Luísa, Marina, todo o time do Ides, parceiraços também nessa pesquisa, e a gente segue junto, e eu espero vocês todos em agosto aqui conosco. Ju e Rô, saudades de abraço, de olho no olho, mas muito obrigada pela parceria hoje, sempre. E obrigada. Bora lá, gente. Uma ótima semana. A gente que agradece. Parabéns, Luciana, Rodrigo, Silva e toda a equipe da pesquisa, viu? Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Se cuidem. Tchau. Obrigada, Babu.